A conversa de hoje, dos 20 minutos, é o doutor Marcos Alane, advogado criminalista, bastante conhecido na Paraíba e no Nordeste. Que prazer tê-lo aqui no Clique PB para a gente trocar umas ideias, doutor Marcos Alane. O prazer, Clilson, é meu. Um prazer enorme de ter a oportunidade de falar com você, especificamente a respeito daquilo que nos alimenta diariamente, que é a advocacia criminal. Estou inteiramente à sua disposição para conversarmos e tratarmos de assunto que se refira à minha advocacia, a advocacia criminal. A partir de agora, no cronômetro, a gente tem 20 minutos para trocar essa ideia, bater um papo. Por que o senhor seguiu a advocacia criminalista? Clilson, Essa escolha. essa escolha não foi minha, nem houve vocação inicial para a advocacia criminal. Eu fui para contemplar um sonho e um ideal de meu pai. Meu pai era militar da Polícia da Paraíba, reformado, desejou advogar e era rábula. Inclusive fez júris com Pedro Adelson e com Pedro Gundim, juntos, como rábula. E houve um determinado momento em que ele não podia mais advogar. Chegou em casa muito triste e disse à minha mãe: minha velha, aperta o cinto que agora a coisa vai ficar mais difícil para prover a mesa dos meninos. E aí eu fui a ele em 76 e disse, eu tinha 15 anos, papai, o senhor vai ser advogado em mim. E meu primeiro júri fiz na companhia de meu pai. Então, minha grande inspiração para a advocacia é esse ideário de meu pai, o Coronel Vaz. Defender quem mata, defender quem rouba, ou defender quem é vítima, tem diferença. Mas é uma missão árdua? É muito gratificante, porque nós que fazemos a defesa criminal, nós exercitamos a defesa sem que nós façamos uma avaliação pessoal da culpa ou da inocência. Até porque nós nos investimos da condição de advogado. Então, nós exercemos um munus público. Na nossa iniciativa privada, o advogado exerce um munus público. Por quê? Nenhum processo judicial pode ir à frente sem que haja a presença do advogado. E destacadamente na advocacia criminal, na acusação penal, ela prospera sem que tenha efetivamente o exercício de uma defesa plena, ampla, com todas as garantias e meios que são assegurados pela Constituição Federal. Dos casos que o senhor pegou pela Paraíba, o que é que teve grande repercussão da década de 70 para cá? A grande repercussão, eu tive um processo de repercussão em Guarabira. Guarabira. Chamavam o Esquadrão da Morte. Ah, eu lembro. Era alguns policiais, alguns policiais militares que eram acusados de integrarem um grupo de extermínio. Eu lembro dessa história. Nós fizemos e cumprimos nosso dever, né? Nós tivemos uma atuação também no Rio Grande do Norte, já agora mais recentemente, e para mim, em termos de notoriedade, inclusive pela gravidade e pela dimensão do drama que, para mim, vitima duas famílias. É o caso da menina Ana Sofia em Bananeiras. Esse caso da menina Ana Sofia, a gente tem 16 minutos para tratar a partir de agora. Coloca a foto de Ana Sofia aqui, no centro da tela. Essa menina Ana Sofia, no dia 4 de julho de 2023, estava caminhando no distrito de Roma, como fazia diariamente, todo mundo amigo, vizinhança, e é interrompido através de uma gravação de câmera, ela sumiu. Ela some e não volta mais para casa. A imprensa começa a se envolver com o caso, onde está Ana Sofia, onde está, e gera uma comoção quase nacional, que todos os dias tinha links ao vivo atrás de Ana Sofia. Demorado o caso, a polícia encerra o caso e diz que quem matou Ana Sofia foi um porteiro de um condomínio de Bananeiras, que era o seu cliente, o Tiago, que ele violentou, matou, escondeu o corpo e ele é encontrado morto.
Essa história, falta alguns elementos para a gente acreditar nessa narrativa. Cleilson, desde o primeiro momento que eu fui chamado para a defesa de Tiago, que eu tenho dito, primeiro, preocupação de cidadão, porque eu sou pai de 3 filhas mulheres, sou avô de 3 netinhas, e eu disse naquele momento, minha grande preocupação é que, pelo erro na condução das investigações, nós tenhamos que conviver com um caso inacabado, um caso que não se apurou responsabilidades a partir do crime cometido. A polícia, Cleilson, não podia, uma investigação séria, uma investigação que tenha comprometimento com o esclarecimento de um fato tido por criminoso, a polícia não pode desprezar vertentes investigativas. E comodamente, para contemplar uma expectativa da sociedade que eu não diria comoção nacional, esse é um fato que repercutiu internacionalmente. Mundial. Eu tive conversando com peritos de outros países e, para contemplar essa comoção e essa expectativa, se elegeu um bode expiatório. O senhor considera o Tiago um bode expiatório da história? Verdadeiramente um bode expiatório, porque todo crime, Gilson, tem uma motivação. O crime pode ter uma motivação fútil, uma motivação torpe, uma motivação que não justifique a sua prática, como geralmente as motivações para a prática de um crime são injustificadas. Mas um crime sem nenhuma razão, um cidadão simples, com uma família estabilizada, um emprego de mais de 10 anos no mesmo local, no condomínio Águas da Serra, em Bananeiras, de uma hora para outra, um drama abate a família deste homem para dizê-lo, primeiro, pervertido sexual e para a contemplação de sua perversão. Baseado em quê? Em nada. Em nada? Em nada. Em absolutamente nada. No inquérito não tem nenhuma prova que Tiago tinha um perfil para violentar, para abusar. Olha, um histórico. Uma das coisas que a gente hoje mais preza no processo penal É a prova técnica? é o que é que o processo penal hoje vive no sentido de validação da prova. Vamos lá, para entender. Quando a prova é uma prova pericial, não há uma hierarquia na prova. Mas a prova pericial, pelo uso da ciência, ela nos dá maior credibilidade. Claro. No entanto, em virtude dessa própria credibilidade da prova, é que ela deve ser precedida de cuidados para a preservação da sua integridade. Quando você faz a apreensão de um aparelho celular, você tem que ter cautelas para você não violar a cadeia de custódia na apreensão daquele instrumento que vai ser... Pegaram o celular do Tiago? Pegaram o celular. Primeiro, pegaram o celular sem ordem de pegar celular. Sem ordem judicial? Não, celular sem ordem judicial. Fizeram e manipularam antes de que aquele telefone chegasse ao Instituto de Polícia Científica. Apreenderam notebook de estudos da filha de Tiago e remeteram e foi devolvido depois de um certo tempo, sem conclusão nenhuma. Se periciou o carro de Tiago não tem absolutamente nada. Resquício de Material sangue, genético, nada, absolutamente nada. Mas a polícia disse que ele transportou o corpo naquele carro. A polícia disse tanta coisa e não provou nada? Até hoje. Absolutamente nada. Apesar do tempo, o inquérito ainda está inconclusivo, porque aquelas conclusões são questionadas, inclusive, pelos pais de Ana Sofia. Quer dizer, para tudo. O senhor está afirmando que o inquérito não foi finalizado até hoje? Não foi finalizado do ponto de vista de dizer assim, arquiva-se o inquérito. Entendi. Não tem. Não tem isso Não ainda. tem. Por quê? Agora, recentemente,
Os pais de Ana Sofia se habilitaram. Isso é um dado novo. Porque eles estão insatisfeitos com as conclusões do inquérito. Estão insatisfeitos. E tudo o que podia esclarecer, primeiro, qual foi a motivação do desaparecimento de Ana Sofia? A polícia não responde. Encontrou o estupro sem absolutamente A nada. pergunta de um curioso jornalista, quando encontrou um estupro, existe o corpo, existe a prova material do estupro? O estupro hoje, ele tem... Quando se pratica uma conduta, aquela conduta você tem que ajustar um tipo penal. Há um princípio que diz que não há crime sem lei anterior que o defina. Então, a conduta tem que estar previamente prevista em lei. Na tipificação de uma conduta, existe o que a gente chama, além do verbo núcleo, que define a ação, há também a chamada elementar do tipo. O estupro hoje não é apenas, como antigamente o era, a relação sexual de um homem com a mulher contra a vontade dela. Ou, presumidamente, contra a vontade, quando ela não podia consentir em relação ou de doença mental ou da própria idade, pela ausência de formação do seu intelecto. Hoje não. Hoje um beijo lascivo pode caracterizar um estupro. Então, a prova material do estupro depende do meio executório do estupro. Perguntando, olhando nos seus olhos, o senhor acredita na inocência do Tiago, Acredito, seu cliente? Acredito. Acredita piamente? Acredito. Conversei poucas vezes com o Tiago, mas as conversas que tive com ele foram conversas muito transparentes. Até porque eu não sou hipócrita. O meu lado é o lado da defesa. Eu não tenho dois lados. Eu sou, como o Pedro Adelso dizia, CD. Disco de vinil é que tem lado A e lado B. O advogado só tem um lado, é o lado da liberdade. Qual foi o primeiro contato que o senhor teve com o Tiago como seu cliente? Quando o Tiago estava na delegacia de Solânia, sendo interrogado, e para onde foi conduzido sem ordem judicial. Foi aí que lhe constituíram? A esposa dele esteve comigo, fui à delegacia e só falei com ele ao final, depois de 5 horas da tarde. Foi buscado em casa sem ordem judicial? Foi buscado de manhã e permaneceu lá até 5 horas da tarde. Ilegalmente, do ponto de vista técnico? Ilegalmente. É. Sem dúvida nenhuma. E o telefone dele, como é que foi periciado? Como é que pegaram esse telefone? Foram apreendidos aparelhos telefônicos em diversas localidades. A ordem judicial não era para a condução de Tiago, era uma ordem para apreensão na casa. E a casa determinada, não onde fosse encontrado em endereço A, em endereço B ou endereço C, não. E fizeram isso. Foram, inclusive, à casa da sogra de Tiago, do sogro de Tiago, e fizeram lá a apreensão sem ordem judicial. Porque apareceu antes do Tiago, apareceu várias teses, que podia ser um padrasto, podia ser um tio, podia ser um pai, podia ser alguém da rua. Há um tio, que inclusive eu próprio me preocupei muito com isso. Não sei se a polícia conduziu. Eu não tinha legitimidade, a não ser como cidadão reclamar. Mas a notícia, e aí a notícia no inquérito, o inquérito hoje não está mais protegido pelo segredo. Há notícias no inquérito de que esse tio abusou sexualmente de 2 irmãs de Ana Sofia quando eram crianças. Olha só, Paraíba. E que recentemente, ao desaparecimento de Ana Sofia, havia abusado sexualmente de Ana Sofia. Pelo amor de Deus, o senhor está dizendo que um tio é o irmão da mãe ou do pai? É irmão do pai, amante da mãe. O tio era amante da mãe também? Era. O cunhado. Cunhado? Era. Pelo amor Isso aí assumido, isso aí são Tá no eles processo. assumindo. Eles assumindo. Eles assumem. Quer dizer que a Sofia foi abusada antes de morrer por outra pessoa? Pelo Pelo tio. tio. Pelo tio. Doutor Marcos Alane, o senhor está fazendo revelações para Paraíba. Doutor Marcos, se fala muito que Sofia vai aparecer algum dia do nada para revelar, porque ninguém nunca encontrou o corpo de Sofia. O senhor escuta muitas teses assim? Eu queria muito que essa menina tivesse viva. Eu queria muito, queria muito. E que ela tivesse, inclusive, em um lar diferente do lar que ela teve. Tivesse sendo cuidada, não sei se emocionalmente.
não sei se com carinho, com afeto, mas com condições materiais melhores e com o próprio cuidado de afeto melhores do que ela recebia. Essa menina, a notícia de que ela vivia brincando livremente pelas ruas lá de Roma, que é um vilarejo, distrito, todo mundo se conhece. Todo mundo se conhece, não há nada anormal nisso. No entanto, era uma criancinha que poderia ter sido preservada, porque essa imagem que você Por mostra, favor, coloca a imagem aí. que mostra, não é a última imagem de Ana Sofia, a não ser Essa que ela passa agora aí? essa captação de câmera. Câmeras de segurança das casas. De casa, eu acho que até de um comércio. É. Não, Ana Sofia, depois desse horário, isso aí foi mais ou menos meio-dia, de 3 horas da tarde, Ana Sofia foi vista pela irmã dela, de Ana Sofia, próxima de casa, trocando de roupa. Ah, quer dizer que essa que dizem que é a última, que ela entrou no garagem? Não. O senhor já recebeu notícia que Ana Sofia pode estar enterrada em algum lugar por lá? Eu recebo diariamente. Diariamente? Diariamente, dizendo que ela está, diz a localidade que ela está, que o corpo está. O senhor comunica a polícia, é isso? Eu conversei esta semana, sem coincidência, eu sou pragmático, sem coincidência, essa semana eu conversei com o delegado a respeito disso Sobre por isso? telefone e fiquei de me encontrar com ele pessoalmente para tratar e ver se há algum fundo de verdade nisso. O senhor tem, quer dizer que o senhor tem informação... Como chegou ao meu conhecimento... Chegou ao seu conhecimento informações de uma localidade onde ela possa estar enterrada o corpo dela. Isso. E o senhor vai encontrar com o delegado agora? Vou tentar falar com ele amanhã para dizer a ele da informação que recebi, se essa informação procede ou não. Eu não sei se procede. Doutor Marcos Alânio, como é que o senhor imagina que esse caso vai finalizar e quando? Eu acho que na impunidade, na falta de esclarecimento. É? Some Ana Sofia, morre um porteiro, um cidadão, acusa e encerra o caso. Acho que sim. Mas não lhe convenceu essa história? Não me convence. Não? Da autoria, da motivação, do crime. Eu não sei se ela foi retirada para sacrifício. Inclusive, existem ceias satânicas que sacrificam crianças. Existe andarilhos, existe lá aquelas caminhadas. Todas as possibilidades para extração de órgão. Ou estrangeiros morando naquela região com muito dinheiro. Ou para colocá-la em outro lar. Existem diversas... Agora, a polícia não investigou as vertentes que poderiam esclarecer. Mas o senhor acredita que Tiago não matou Ana Sofia? Não há nenhuma evidência, não diria nem evidência, não há nenhuma lógica que construa Tiago tendo participado do desaparecimento de Ana Sofia. Entendi. A gente está chegando ao fim, não é o programa do Raul Gil, mas a gente coloca as imagens aqui e pede para o nosso convidado fazer uns comentários de algumas figuras. Quem é o primeiro para o doutor Marcos Alânio comentar? Vital Professor do Vital. Rio. O senhor conviveu, aprendeu, foi seu professor, o senhor chama de professor por quê? Mais de 30 anos de convivência diária, de muito afeto, de muito carinho, um dos homens mais íntegros e mais inteligentes que conheci em minha vida. De minha vida profissional, eu devo tudo ao professor Vital. Tribuno bom. O melhor que eu vi. É? Quem mais? Passa o próximo. Raimundo Asfora. O senhor acha que esse cometeu suicídio ou mataram ele? Antes de comentar sobre ele. Eu acredito no suicídio do poeta. Na tese do suicídio do Acredito no suicídio. E acho que, até em respeito à memória do grande homem, do homem público, do advogado, do professor, meu professor de penal também, o vi no tribunal do júri, vi na tribuna... Era um espetáculo mesmo? Na tribuna da Câmara. Era um espetáculo? Espetáculo. Um tribuno, um dos maiores que esse país teve. Saudoso, de memória. Quem mais aí? Gilvan Freire. Advogamos em lados opostos. Gilvan na assistência do Ministério Público e eu na defesa de um cliente nosso no júri de Solênia. Mas é bom também. Extraordinário. Extraordinário. Foi pelo caminho político, foi deputado, candidatou-se a Faz uma governador. falta na advocacia. Faz falta? E, inclusive, na advocacia de tribuna, advocacia de júri. De júri. Quem mais o próximo para a gente comentar? Esse é histórico para a juventude que está... Doutor Geraldo. Doutor Geraldo Beltrão, que dá nome até um presídio aqui de João Pessoa. Doutor Geraldo Gomes Beltrão. Advogado. Esse fez história, não fez na Paraíba? Advogado, criminólogo, penólogo, grande advogado.
E por Também trabalhei com ele, ele é assistente do Ministério Público num processo em Guarabira. E por último, que a gente comenta? Rui Barbosa. A gente sempre diz assim, o maior de todos nós, né? O maior, né? Há uma história do Rui Barbosa Por favor. Evaristo de Moraes foi contratar uma causa de um adversário, inclusive adversário de República e de Império, né? E consultou Rui Barbosa. E Rui Barbosa respondeu a carta, e aquela carta que ele respondeu transformou num livro, O Dever do Advogado, que ele dá lição de ética profissional, especialmente da advocacia criminal. Aquilo que eu disse inicialmente, que o advogado não faz uma apreciação pessoal da inocência ou da culpa, ele disse numa carta a Evaristo de Moraes. Em defesa criminal não há causa indigna de atuação do advogado. A conversa de hoje foi com o doutor Marcos Alânio aqui, essa figura conhecida que eu tinha muita vontade de entrevistar aqui nos 20 minutos. Muito obrigado por essa aula de 20 minutos aqui comigo. Sempre inteiramente à disposição. Muito obrigado por tudo.